Agora é a parte 2 da nossa aula 1, Introdução aos Estudos de Português com Bíblia. Agora, lembra que a pergunta foi esta: como identificar quais são os gêneros literários presentes na Palavra de Deus? Para a gente, antes de compreender quais são os gêneros literários, faz-se necessário compreender um pouquinho o que é comunicação, o que é escrito, por que a gente escreve as coisas, por que alguém diz alguma coisa, por que é mensagem, que aí a gente vai conseguir entender os gêneros literários no geral. A primeira pergunta que devemos fazer é assim: o que é comunicação? No que consiste uma comunicação? Em suma, comunicação é transmitir uma mensagem. Eu tenho, por exemplo, eu estou aqui dando aula para vocês, eu tenho algo para dar, eu tenho algo para transmitir, eu tenho um conteúdo, eu estou aqui dizendo algo e vocês estão assistindo e ouvindo. Ou seja, para haver comunicação, precisa ter no mínimo 3 elementos. Precisa ter eu, que sou o emissor, estou emitindo, precisa ter alguém que está ouvindo e precisa ter a mensagem, seja qual for a mensagem. E como se dá uma comunicação? De várias maneiras. Ela se dá de maneira verbal, eu estou falando. Ela se dá de maneira escrita, quando eu estou escrevendo. Ela se dá de maneira virtual, porque eu posso conversar com alguém, de maneira verbal. Pessoalmente, estou conversando, estou falando alguma coisa. E ela se dá de maneira virtual. Eu uso o recurso verbal, que é a fala, e estou enviando de maneira verbal. Também poderia escrever. Em suma, a comunicação precisa ter uma mensagem, alguém que envia, alguém que recebe, e ela se dá de algumas plataformas. Ela se dá de maneira escrita, se eu estivesse escrevendo, de maneira verbal, tanto virtual ou ao vivo, digamos assim, uma carta ou que seja. E para que se falam, pensa comigo, é necessário seguir alguns padrões, porque senão cada um escreve o que quer, cada um escreve de um jeito, o outro entende do seu jeito. E dentro da linguagem, dentro da comunicação, além disso, existem os recursos literários, recursos para eu me comunicar, para eu me expressar. Temos as linguagens verbal e escrita, vamos ficar nessa. Verbal, escrita, e tem também a não verbal. Eu estou aqui dizendo para vocês, vamos dar o exemplo da linguagem verbal. Eu estou aqui dizendo para vocês: irmãos, isso é isso. Se eu quiser chamar a atenção de vocês para alguma coisa, vocês veem que quando eu quero chamar, o que eu faço? Eu uso dos meus recursos aqui. Se eu dizer assim, eu estou aqui, se eu falar assim: irmãos, se eu der um grito, você entendeu o que eu estou querendo dizer? Você entendeu? Eu estou querendo chamar a atenção. Se eu disser assim: irmãos, você vê? Para dizer a mesma palavra, eu usei recurso diferente. Eu usei o recurso da voz e da minha expressão. Mudou. Quando eu vou escrever alguma coisa, tem como usar este recurso para dizer, para passar essa impressão que eu quero passar? Não tem, mas eu vou usar outros recursos. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos falar da linguagem não verbal, por exemplo. Quando uma mulher está paquerando um homem, ela quer mandar uma mensagem para o homem, não verbal. O que ela faz? Ela mexe no cabelo, ela demonstra interesse. Se o homem for atento, ele vai olhar que a mulher está mexendo no cabelo, está olhando muito para ele. A mulher não está falando nada, mas a mensagem que ela está querendo passar é que ela está assim: eu estou interessado em você. Agora, se o homem não entender a mensagem que ela está querendo passar, ele pode tomar uma decisão errada. Às vezes, a mulher, ela não está nem querendo passar, às vezes,
a mulher, se o homem não entendeu que a mulher está ali para ele passa o dia, conversa com a mulher, ou então, ele às vezes está até interessado na mulher, só que ele não entendeu a linguagem que ela está mandando. Por não entender, ele não tomou uma atitude correta. Às vezes a mulher, ela é simpática, ela conversa com a pessoa legal, já é o jeito da pessoa, e ela não está dando em cima do homem. Só que o homem compreendeu errado a linguagem da mulher. Ela acha que a mulher, porque ela está falando com o homem, a mulher porque está falando com o homem, ela está dando em cima. Aí ele vai e confunde as coisas, chega nela, e a mulher fala assim: opa, calma aí, esse é o meu jeito mesmo. O que aconteceu? Pelo fato dele não entender a linguagem que a mulher está dando, ele tomou uma atitude errada, linguagem não verbal. Isso é exatamente o que acontece nos escritos bíblicos. O autor, quando vai escrever alguma coisa, ele usa diferentes recursos para transmitir uma mensagem. Às vezes ele repete palavra, às vezes ele conta uma história, ou às vezes ele diz algo direto. E se você não entender a linguagem que o autor está usando, assim como o homem não entendeu a linguagem da mulher e tomou a atitude errada, você vai entender o texto errado e vai agir de maneira errada. Não é isso que muitas vezes acontece com a gente? A pessoa ela fala assim: poxa, mas eu estou vivendo o que a Bíblia está dizendo, está muito claro. Só que às vezes é uma maneira que você entendeu errada. Então, na linguagem escrita, na comunicação escrita, o autor, ele usa diferentes recursos para transmitir a mensagem dele. Por exemplo, em Salmos, ele usa figuras do cotidiano, e nos textos narrativos, às vezes o narrador, ele repete toda hora a mesma palavra, os verbos de ação indicam algumas coisas. O que eu estou querendo dizer aqui de forma geral é que cada texto bíblico, um autor usa de diferentes recursos para transmitir a mensagem. Não existe um padrão. E nós, na aula que nós tivemos, nós vamos trabalhar quais são as características de cada recurso literário. É o que a gente chama de recurso linguístico, recurso literário. Na Bíblia está presente esses tipos literários. Pode haver diferença nas divisões, mas para resumir, eu trouxe aqui as presenças de diversos gêneros literários na Bíblia. Na Bíblia são vários os gêneros literários presentes: evangelhos, epístolas, profecia, parábolas, apocalipse, salmos e narrativas do Antigo Testamento. E a partir de agora, são esses os temas que nós abordaremos em todo o nosso curso. Na primeira parte do curso, na aula que nós tivemos, nossa aula 1, nós vamos fixar pelo menos o que é gênero literário e esses gêneros literários. Depois nós abordaremos cada gênero: evangelho, epístola. Por quê? Cada gênero, lembra que eu dei o exemplo? Quando eu estou me comunicando, eu uso um recurso para poder transmitir a mensagem. Cada gênero literário é usado um tipo de recurso. Então nós vamos abordar, quando você for para o livro de Apocalipse, você já vai com isso em mente: opa, Apocalipse ele usa bastante figura de linguagem, figura de contexto. Quando você for, por exemplo, para os evangelhos e para as epístolas, você já vai ver assim, nas epístolas: opa, eu vou precisar saber de conjunção, eu preciso saber os verbos. Quando você vai para as narrativas do Antigo Testamento, opa, já são histórias contadas, já são algo que aconteceu. Quando você vai em Salmos, você já sabe que Salmos é música, que é um recurso. Cada gênero literário, nós vamos trabalhar, cada aula, um gênero literário desse. Quais são as características, quais são as especificidades de cada gênero.
Na aula que nós tivemos, nós vamos fazer um plano geral, vamos gravar quais que são, e depois nas próximas aulas abordaremos cada assunto específico. Beleza? Essa é a primeira aula. Gravem, façam suas anotações, as suas dúvidas que talvez eu não expliquei direito, levem. Se tiverem tempo para pesquisar sobre o assunto, vão pesquisar. Fala, olha, se você não disse isso, mas eu vi tal autor falando sobre isso, eu já li um livro sobre. Nós temos total liberdade para trabalharmos em aulas, ok? Esta é a nossa primeira aula, aula 1, introdução. Este é o módulo 2, o que é comunicação. Vamos aprender isso. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima.